Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Presidente do IRU, agradecer os esclarecimentos que tem dado nesta mesma audição e queria-lhe colocar algumas questões muito concretas. O Governo anunciou que envelopes financeiros para a reconversão do alojamento local em arrendamentos acessíveis e tem vindo em sucessivos anúncios. Ainda recentemente o Governo anunciou que para o IRU vai investir 150 milhões de euros na aquisição de 1000 casas para o arrendamento acessível. Isto é uma notícia de 4/6, portanto deste mesmo mês, e a pergunta é onde é que o IRU vai fazer a compra destas tais 1000 casas para o arrendamento acessível. Se ligarmos isto, aquelas que são as tais 1000 casas e este investimento de 150 milhões, àquilo que é a reabilitação profunda que tem que existir nos 4000 fogos que aqui referiu, no quadro dos tais 14 mil que precisam de conservação, é preciso perceber se há efetivamente recursos para isto tudo e há mais anúncios do Governo que já irei aqui colocar. Queria, no entanto, sublinhar a importância daquilo que foi a resposta e o empenho do IRU aos vários pedidos de apoio. 99% é uma brilhante taxa de execução e a Sra. Presidente do IRU disse aqui, e bem, que muito se deve àquilo que foi o empenho dos funcionários do IRU, que não se conformaram no papel puramente tecnocrático de meter um carimbo, está correto ou não está correto o impresso, tiveram uma ação de sensibilização também nesses mesmos pedidos e isso é algo que é positivo, numa ajuda àquilo que é a muita burocracia. Cada vez que há um programa, seja este do IRU, seja nas linhas de crédito, seja no layoff, há uma espécie de complicómetro nacional que se liga e que impede muitas vezes que as pessoas tenham acesso aos diferentes apoios. Também é justo aqui dizer, neste elogio aos funcionários, é uma percepção que eu tenho há muitos anos, não é de agora. É que no IRU sempre faltaram recursos técnicos, houve sempre uma carência ao nível desses recursos humanos, independentemente do empenho dos funcionários que aqui já elogiei, mas também muitas vezes de recursos financeiros. E isso justifica a degradação daquilo que é todo o edificado do próprio IRU. E, portanto, não é um problema de hoje, é um problema que tem muitos anos. O que é certo é que nós vamos ouvindo vários anúncios. Já agora, em relação a estes pedidos de apoio, gostaria de saber, relativamente à questão dos proprietários, porque a lei também previa que pudesse existir o recurso por parte dos proprietários a determinado tipo de apoios, gostaria de saber quantos pedidos é que houve, quantos é que foram aprovados e de que montante é que estamos também a falar. Depois veio uma notícia também do dia 4. O dia 4 foi um dia, já se percebeu, de muitos anúncios do Governo, em que vem dizer que há um programa de investimento público para requalificar todo o parque do IRU. O Governo falou que, no imediato, poderão avançar várias obras no valor de 523 milhões de euros. E aqui leva-nos também à discussão que aqui já foi, de alguma forma, colocada, que é o Programa de Estabilização Económica e Social. Diz que o IRU vai identificar imóveis do Estado para reabilitar. E, na verdade, quando nós ouvimos nesta mesma casa, relativamente ao Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado, houve uma identificação por parte deste fundo, em conjunto com as várias autarquias do país, da identificação daquilo que são cerca de 800 edifícios da posse do Estado e que precisavam desta requalificação. E também é verdade que desde 2016 nós ouvimos aqui uma espécie de narrativa em cada Orçamento de Estado
eram inscritas verbas precisamente para este fundo e para esta reabilitação, e o que nós fomos assistindo um pouco é uma espécie de copy-paste do Governo, ou seja, um ano inscrevia uma coisa, fazia um copy-paste para o ano seguinte e assim sucessivamente. Diz o Partido Socialista aqui, num mundo absolutamente cor-de-rosa, que é, bem, uma coisa é o orçamentado, outra coisa é o executado. O que claramente tivemos nesta área foram cativações, não foi mais do que isso, foram cativações sucessivas. E aí a pergunta não é para o IRU, evidentemente. Esta é uma questão que deve ser colocada ao Ministro, à tutela e ao Governo. E também devo dizer, no mundo cor-de-rosa, lembrei-me aqui do Dr. António Costa como Presidente da Câmara de Lisboa. Não pude deixar de o fazer. E o que é que foi a política de habitação de António Costa durante esse período? E é bom recordar que a Câmara de Lisboa, durante o período da gestão de António Costa na cidade de Lisboa, não construiu um único fogo de habitação municipal para as pessoas mais carenciadas. E, portanto, nem partilho do discurso cor-de-rosa, percebo as dificuldades do próprio IRU, mas, na verdade, ouvimos falar aqui de muitos milhões. E, na verdade, há anúncios, repetem-se anúncios, nas lógica do tal copy-paste permanente, com alguns PowerPoints ou flowerpoints, como eu lhe gosto de chamar, pelo meio, porque eles normalmente são muito bem feitos. Isso o Partido Socialista tem grande experiência e mérito, e isso nós reconhecemos. A capacidade de propaganda que o Partido Socialista tem é enorme. Na verdade, eu acho que não há partido em Portugal que tenha essa mesma capacidade, mas o que é certo é que o Partido Socialista não pode vir aqui dizer que durante estes últimos anos de gestão e de governo do Partido Socialista o parque habitacional público melhorou, que os edifícios, que o património e edifícios do Estado que podiam estar alocados precisamente numa resposta à habitação, isso efetivamente não existiu. E, portanto, aqui eu sou um homem de esperança. E, portanto, tenho a esperança que todos estes milhões venham traduzir efetivamente naquilo que é a recuperação desse mesmo edificado, na própria reabilitação, e quero terminar também, já agora esta intervenção, dizendo o seguinte, com uma nota positiva. Uma das coisas que o CDS tem criticado nesta resposta à pandemia é que tem existido muito pouco dinheiro a fundo perdido. E, notícia bem recente, o Governo dá nota que, em caso de se verificar que as famílias não têm capacidade nos tais empréstimos concedidos por parte do IRU com juros zero, se verificar que não há capacidade das famílias de poderem, de alguma forma, devolver o dinheiro que lhes foi emprestado, haverá aqui um perdão, haverá aqui... Muito obrigado, Sr. Deputado. Haverá aqui, vou já terminar com a mesma tolerância, Sr. Presidente, deu a todos 8 minutos. E estou-lhe a dar ainda, para terminar. Penso que essa tolerância pode ser essa. Estou-lhe a dar. Estou-lhe a dar, mas está a contar. Não, e está a contar, mas isto era a nota de elogio, e portanto a nota de elogio, para terminar, dizendo que isso é positivo. É positivo que haja dinheiro a fundo perdido, e que vá precisamente para aqueles que mais precisam e para estas famílias que estão a passar muitas dificuldades. E, portanto, é esta nota positiva e com uma nota de esperança que, efetivamente, todos estes milhões se traduzam, efetivamente, na recuperação do edifício. Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Presidente do IRU, faz favor, 7 minutos. Bom, eu não sei quais foram as perguntas. É assim, em relação à reabilitação profunda, está aquilo que o IRU tem neste momento de perspectiva, é o que está no PES, no Plano de Estabilização. Em relação portanto, aos pedidos de apoio, eu já pedi a informação e já me dão a informação relativa ao número, foi um número muito baixo, mas houve senhorios a pedir. Em relação aos empréstimos, o número é relativamente baixo, não tem comparação com o número em relação aos arrendatários, e já lhe dou essa informação que eu já pedi. O programa em termos de programas de investimento público, o IRU que tem em perspectiva é aquilo que está no PES, não quer dizer que em termos de definição de depois, em termos de futuro,
que não haja outra perspectiva. Agora, o investimento público também inclui, por exemplo, não sei se não será isso, e as comparticipações a fundo perdido também incluem o primeiro direito, e em termos de investimento público na habitação, a expressão é lata, portanto, eu creio que poderá abranger também a execução do próprio primeiro direito. Embora este valor me pareça muito baixo para isso, portanto, não, é provável que não seja. Porque, sim, o primeiro direito, em termos de apoio a fundo perdido até 2024, prevê 700. Diga? Pode ser a soma dos investimentos públicos na habitação, é natural que sim. Porque nós neste momento, em termos de envelope financeiro, por assim dizer, usando uma expressão do Sr. Deputado, o IRU tem verbas afetas para os vários programas, tal como eles estão, no fundo, decididos em termos de quer do Orçamento de Estado, quer do Orçamento do IRU, em termos de receitas próprias. E, portanto, neste momento não temos nenhum destes programas que não tenham verbas alocadas bastantes para, porque inclusive na lei do Orçamento de Estado saiu aquela afetação dos 14 milhões de euros a nível da consignação de receitas do alojamento local e, portanto, não creio que seja por aí. Em relação ao FNRE, creio que já disse que aquilo que existe em termos de execução, que não me cabe a mim, nem tenho conhecimento, portanto, não me cabe a mim falar. E quanto aos recursos do pessoal do IRU, em termos de pessoal do IRU, aquilo que eu posso dizer é que nós, em termos de competências que tínhamos alguma falta de pessoal, mas que decorreu de uma aplicação de uma coisa que o Governo, aliás, agora acho que quer alterar, e que é aquela regra de saem dois, só entra um. É evidente que isto, no início, o efeito é relativo, ao fim de uns anos isto tem consequências, porque a maior parte das pessoas que saem nesse regime são pessoas já para a reforma normalmente e, portanto, o know-how vai saindo e o número das pessoas vai diminuindo. Ouvi dizer que o Governo estava a pensar a alterar essa regra, não sei se sim, se não. De qualquer forma, no caso do IRU, aquilo que se sentiu agora com mais acuidade e que é o que está a ser neste momento analisado e considerado ali também naquele documento, tem a ver com o facto de termos novas atribuições e, portanto, e a área ser uma área que toda a gente na casa, que trabalha naquela casa, eu acho que as pessoas que trabalham na habitação têm uma paixão especial por esta matéria e, portanto, continuam a fazê-lo, farão melhor se tivermos mais pessoas para desenvolver esse trabalho, e é isso que está a ser tratado. No que respeita à reabilitação profunda dos fogos do IRU, está previsto no PES o montante, são os 43 milhões. Sendo 7 este ano e portanto, e os outros a distribuir até 2023, de acordo com o plano de reabilitação do Instituto, que há bocado ia dizer isso, já não consegui, e que é muitos destes edifícios que estão a precisar de reabilitação já têm um plano de reabilitação próprio que só ainda não foi implementado porque na maior parte dos casos são desses prédios de propriedade mista e, portanto, que implicam tem uma complexidade maior. Mas, portanto, somos perfeitamente capazes de executar isto até 2023.
de acordo com os planos que temos, portanto, não é por aí. Eu creio que